Ainda falando em podcast, a época de data FIFA, a gente sabe, né? Muito movimentada. E o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, até lembrando das declarações do Gabigol agora, depois da final da Copa do Brasil, que eu fico sabendo das coisas pelo podcast. Rodolfo Landim deu entrevista ao Flow e falou de vários assuntos, né? Abordou diversos temas importantes. Falou sobre Gabigol, também afirmou que o Flamengo de 2019 não seria assim tão superior nos dias de hoje. E a gente começa com a declaração do Rodolfo Landim falando desse Flamengo de 2019, do Flamengo do Jorge Jesus. Ele falou do técnico português, né, o JJ. E nós temos aqui a declaração no bate-pronto da Jovem Pan para você que nos acompanha em todas as plataformas, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes e pela Rádio Jovem Pan em todo o Brasil. As aspas de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, em entrevista. Aí a declaração do Rodolfo Landim, e eu não sei não, hein? É porque eu acho que aquele Flamengo 2019, tudo conspirou e tudo funcionou, e foi o auge, assim, de vários jogadores, mas aquele Flamengo era muito especial. Falar que o Flamengo 2019 hoje não faria, assim, tanta diferença, eu acho que é um exagero do Rodolfo Landim. Quero saber a opinião de vocês, começando aqui pelo Vanderlei Nogueira. Pensei que você ia começar pelo Mauro. Deveria começar pelo Mauro, porque o Mauro estava preparadíssimo para falar sobre isso. Mas eu vou ser sucinto. Realmente, o Landim, nos últimos tempos, ele está quase no mesmo patamar do Marcos Braz. Não exagera. No quesito lambança. Sabe, é uma declaração infeliz, né? Diminui aquele brilho espetacular do Flamengo em 2019, que eu acho que se tivesse, aquele mesmo no futebol, com qualquer outro treinador, se um outro treinador fosse capaz de realizar o mesmo futebol e tal. E claro, com o Jesus, que o Flamengo perdeu, tentou várias vezes contratar e não conseguiu, recontratar e não conseguiu, nossa, seria um show. A gente continuaria parando diante do telão para assistir um espetáculo à parte, uma orquestra sinfônica. Então, eu acho que ele foi muito infeliz nessa declaração, diminuindo. Eu não quero tirar o brilho, como se ele é um passado. Nós estamos vivendo agora um momento de grande dificuldade, porque a qualidade do futebol brasileiro melhorou de uma forma sensível em 3, 4 anos, e que a gente está enfrentando mais dificuldade. O Jorge não seria capaz de superar. Eu acho que ele foi muito infeliz, é isso. Acho que o Mauro queria falar, eu quero ouvir. A gente está de volta para a Rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News, você que nos acompanha pelas ondas do rádio com o Bate-Pronto, e essas declarações do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, dizendo que 2019 foi mágico, 2019 realmente foi especial, mas que dificilmente aquele Flamengo de 2019 conseguiria repetir o feito agora em 2024. Como disse o Vanderlei Nogueira, agora no intervalo para a rádio, e agora a gente voltou para a rádio e estamos ao vivo também no YouTube, de alguma forma não, ele desvalorizou completamente, né, aquele trabalho que foi feito, e ele era o presidente do Flamengo em 2019, Mauro Betting. Então, assim, eu acho que esse tipo de declaração pega muito mal para o Rodolfo Landim. Eu até entendo o que ele está querendo falar em relação à entrada das SAFs, por óbvio, o próprio Botafogo é um belo exemplo. A partir de 20, os 4 R's começam a mandar no Atlético Mineiro e vai acontecendo o processo da SAF do Galo. Em outro parâmetro, mais um trabalho excepcional que faz o Fortaleza e fazia a partir de 2019, quando volta à Série A, e o Marcelo Paz desde o ano passado na SAF como presidente do Fortaleza. O Palmeiras já estava forte, se solidificou. Enfim, então você pega, temos mais, o Cruzeiro voltando, aquele 19 é exatamente o ano da queda do Cruzeiro, anos terríveis, os piores da história cabulosa do Cruzeiro e tal. Mas eu quero também citar uns detalhes, e não esquecendo mesmo, que eu tinha deixado preparado para isso, para dar os parabéns exatamente hoje. Já falei do Ibis, mas tem que falar dos 129 anos do próprio Flamengo, aniversário do Flamengo. Parabéns ao Flamengo, inclusive com um dos anos mais valiosos, valorosos e de conquistas, também por conta do Landim, sim, também por conta do Marcos Braz, sim, também por conta do Bruno Spindel, sim. Acertam muito, erram demais também, e repito, adoraria ter a solidariedade que tem o Landim em relação ao Braz, fazendo o que ele fizesse, mordendo o que ele mordesse, o que ele mordesse, segue junto. É impressionante esse combo entre Landim e Braz. Mas eu queria falar exatamente sobre o Brasileiro de 2019. Antes de chegar o Jorge Jesus, tem a parada da Copa América e também aquele time espetacular, insisto, é um ótimo que eu vi neste século no Brasil e na América do Sul, Flamengo 19.
teve a parada para a Copa América e quando para a Copa América, o grande time, o grande líder brasileiro era o Palmeiras, do Filipão, que havia sido campeão brasileiro de 18 e estava invicto até então. Aí vai perder um jogo lá para o Ceará em Fortaleza e degringola o Palmeiras, sai o Filipão, vem o Mano, não consegue. Aliás, o Flamengo derruba o Filipão no turno e no retorno o Flamengo derruba o Mano Menezes no Allianz Parque também e consegue a brilhante, merecidíssima conquista do Brasileiro 19 no trio elétrico. Quando o Palmeiras perde o programa do Allianz Parque, o Flamengo voltava de Lima daquela final fantástica contra um baita River Plate do Galhardo. Aquele 19 teve, então, o maior vice-campeão da história do futebol brasileiro, pontos corridos, que era o Santos do Sampaoli, que havia superado o próprio Palmeiras e que depois, inclusive, ganhou de 4-0 do Flamengo, o Flamengo já pensando em Libertadores e tal, na Vila Belmiro. Então, assim, não foram adversários quaisquer. O Palmeiras, até a parada da Copa América, era o grande time. Inclusive, meteu 4-0 no Santos num sábado à noite no Pacaembu, já com o São Paulo. O Santos fez a campanha fantástica, o Palmeiras, mesmo se perdendo, ainda fez alguma coisa e o Flamengo realmente foi fantástico. A análise dele não deixa de ter algumas razões, e não é só porque a administração dele, o primeiro ano da administração do Landim, mas tem muito disso também. Por quê? Porque Landim e Braz ficaram muito, até bem na parte deles, até no ego, porque eu repito sempre, ele é o maior diretor, o maior presidente da história do Clube de Regatas do Flamengo, que é o ego do Landim, que é o ego do Braz, que é o ego do Spindle e do pessoal lá. Eles ficaram muito irritados, e não deixa de ter razão, até como rubro-negros. Com a perda do Jorge Jesus quando ele vai para o Benfica. Tinha pandemia, tinha questões pessoais, tinha um monte de coisa. Ok, uma escolha que ele fez. Bom, enfim. Mas eles, inclusive nesse processo, e está aqui o Pilhado, deve estar o Pilhado agora saindo lá da praia em Fortaleza, querendo entrar no ar para falar, eu falei que o ego queria o Pilhado quer que o Jorge Jesus volte ao Flamengo, à seleção brasileira e ao Real Madrid ao mesmo tempo. Que ele dirige os três ao mesmo tempo, o Pilhado. O Real Madrid, o Flamengo e a seleção brasileira. Sem exagero. Sem exagero. Para ele, o Pilhado é assim, Jorge Jesus Cristo e Zico, na ordem do Pilhado. E de muita gente, com razão, que o trabalho foi estupendo, muito melhor do que o trabalho normal do Jorge Jesus. É só perguntar para a galera do Benfica o que ele fez quando saiu do Flamengo para o Benfica. É muito mais fácil o Jorge Jesus trabalhar, talvez, no Vasco hoje do que no Benfica, por aquele rescaldo que ele deixou no Benfica. Mas, enfim. Mas o Jorge Jesus fez um trabalho estupendo. Mas tem muito do ego do Landim aqui, querendo minimizar o Jorge Jesus e, de novo, acertando provavelmente com a escolha. Provavelmente não, já com a escolha do Felipe Luiz. Tem muito do ego do Landim, mas ele tem algumas razões. Aquele Flamengo 2019... É o maior time que eu vi nesse século no Brasil. Arrascaeta no auge, Gabigol no auge, Bruno Henrique no auge. Gerson está jogando bem de novo agora. É que o Gerson voltou ao auge. Mas... Pablo Mari foi era o Beckenbauer. O empresário do Pablo Mari não sabia quem era o Pablo Mari. Ele joga como Beckenbauer e depois é vendido por 700 vezes mais. E depois, vai pro Arsenal. Onde está o Pablo Mari hoje? No Monza. Se o Bruno Prado não fala, nem saberia onde está jogando o Pablo Mari hoje. Rodrigo Caio, auge da carreira do Rodrigo Caio. Aí, Rafinha e Felipe Luiz? Rafinha e Felipe Luiz, claro. Né? Não eram o Rafinha e Felipe Luiz de outrora de Europa. Mas tinham acabado de chegar e foram brilhantes. Voltaram para o futebol brasileiro com muito vigor. E aí, jogando muito mais. Arão era o Beckenbauer também. Diego Alves, a mesma coisa. E aí, com um grande treinador. Combinado com o Jorge Jesus, que é um cara experiente. Foi maravilhoso aquele Flamengo. Então, assim, essa combinação, todo mundo no auge e tal, eu concordo nesse sentido que vai ser muito difícil repetir no Flamengo. Tudo bem, mas aquele time foi especialíssimo. Mas não faria de novo. Cara, antivisão do fato. Não sabe que se faria. Poderia até fazer melhor. Acho difícil. Eu acho até que nos anos seguintes o Flamengo melhorou tanto o elenco e ganhou mais. O elenco era melhor, sim. Que o time de 2019 era muito bom. O time titular. Mas o time reserva não era tão bom assim.